Boa tarde, família. Eu nunca fui de fazer essas coisas, né? Mas eu tava lendo a Bíblia nesses últimos dias e chegou uma passagem que me chamou a atenção. E por quê? Porque na semana passada, que foi meu aniversário, né? Que aí eu conversei com a André, a gente tava falando de Deus, da Bíblia, algumas coisas, e ela falou uma coisa que me chamou a atenção e eu não parei de pensar nisso desde aquele dia, que ela fez assim uma pergunta, mas como é que eu oro? O que que eu vou orar? E assim, eu achei estranho, né? Ou até interessante a pergunta, né? A exclamação assim, porque para quem já tem um contato, para quem já tem uma certa intimidade, é tão simples, mas às vezes para algumas pessoas é tão difícil. E eu parei para tentar entender isso, né? Por que essa dificuldade? Não deveríamos ter, mas a gente acaba nascendo com isso. E lendo a Bíblia, eu acabei passando por uma passagem e isso me chamou a atenção, que isso vinha desde a época de Jesus. Os próprios discípulos, eles tiveram essa dificuldade e perguntaram para Jesus, mas como orar? E às vezes eu vejo que a nossa dificuldade diante disso tudo vem porque por uma questão cultural, uma questão religiosa de tempos que vão passando, que assim, às vezes na nossa cabeça a gente acha que orar depende para a gente entrar em oração, para a gente tentar fazer um momento ali com Deus, a gente tem que fazer algum ritual, acender uma vela, colocar um altar, enfim, pegar água benta, um copo de água, um galinho de arruda, isso são coisas que já vêm da nossa cultura e não é certo, não é errado, não tem nada demais. Só que isso nos faz aprender que para ter aquele momento de comunhão com Deus precisaria de todas essas coisas. E, e lendo a Bíblia, a gente vê que não é bem assim, que tem uma passagem em Mateus 6, que os próprios discípulos perguntaram para Jesus como orar. Então você vê assim, se os próprios discípulos, pessoas que estavam próximos de Jesus, tiveram essa dificuldade, imagine nós, como nós vamos ter também, é óbvio que vamos ter essa dificuldade. E aqui na Bíblia, em Mateus 6, indo direto para o versículo 6, ele fala: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Aqui não para aqui, né? Tem mais algumas coisas que são ditas, mas eu quis dar mais foco para essa parte. Por quê que Jesus manda a gente ir para o nosso quarto? Então tá aí o segredo, né? Eu tenho que me trancar dentro de um quarto e orar. É só assim que Deus vai me ouvir? Não. Aqui ele fala o quarto pela questão do quê? Quem você leva para o seu quarto? Se você parar para pensar assim, o que ele quis dizer com isso? Por que quarto? Porque é um momento de intimidade. É um momento de você e Deus. Então não precisa ser, obviamente, um quarto. Separe um momento íntimo entre você e Deus, onde que nada, coisas externas vão te atrapalhar nesse momento de comunhão com Deus. Então, tá aí uma das coisas que Jesus fala para a gente fazer nesse momento de intimidade com Deus. Tá, mas aí a gente se pergunta, né? Ok, mas o que que eu vou orar? O que que eu tenho que falar? E mais uma vez, isso também foi uma dúvida dos discípulos e ali Jesus deu a sua diretriz também. Então ele falou assim, isso está lá em Mateus também, no capítulo 6 lá no versículo 9 ele diz: E vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá aí a oração, né? Aquilo que a gente quis. E aí a gente se pergunta, tá, eu só preciso orar um Pai Nosso e tá tudo certo? Que o Pai Nosso tá tudo resolvido? A resposta é sim e não. O Pai Nosso, óbvio que é uma das principais orações, ainda mais que foi dada por Jesus a nós. Mas assim, temos que enxergar que ela veio com uma espécie de diretriz para nós. Porque dentro da oração do Pai Nosso, tudo tem tudo o que a gente precisa para ter um relacionamento com Deus. Então, ela é uma diretriz, e se você até separar ela por tópicos e tentar entender, você vai ver que ela é uma devoção a Deus, é uma súplica a Deus, é um pedido de perdão para Deus, é um pedido de livramento para Deus, e é uma confirmação da nossa fé em Deus. Então, essa oração do Pai Nosso, ela dá essa diretriz. E é engraçado, né, que uma coisa que está me chamando a atenção, né, diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje, e foi até uma coisa que eu comentei com o Leonardo na semana retrasada, que é, diante de tudo que está acontecendo, para a gente viver o dia a dia, né, e assim, um dia após o outro dia. E se você vê numa parte da oração, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. E assim, e foi assim que eu vi uma pregação semana passada de um pastor chamado Zé Bruno, por coincidência também tem o mesmo nome que eu, e ele falou um pouco dessa parte da oração, né? Dai-nos hoje. E eu achei bem interessante que ele colocou que a própria oração do Pai Nosso, ela nos ensina a pedir para Deus o hoje. Mas por que o hoje, né? É difícil, né, a gente pedir só o hoje. Por quê? Para isso, porque o nosso alimento ele tem que ser diário. Deus quer nos ensinar que a nossa preocupação ela tem que ser diária e que a providência dele é diária. Que assim, a gente não deve se preocupar com o amanhã, a gente não deve se lembrar das coisas que passaram. É engraçado que se a gente pegar e dar uma lida na parte da psicologia humana, nos estudos de psicologia humana, um dos grandes, digamos assim, é uma das grandes enfermidades em termos de psicologia e psiquiatria que o ser humano tá sofrendo hoje é depressão e ansiedade. E o que é a depressão? A depressão, ela nada mais é que o excesso do passado. E a ansiedade? Ela é o excesso do futuro. É o excesso de pensar no amanhã. Então a pessoa ela fica nessa ansiedade. Engraçado, né? Porque aí a gente sofre por coisas que já passaram e sofre por coisas que nem aconteceram ainda, em vez de viver o hoje, que é o que Deus nos fala. Peça o hoje, o pão de cada dia. Aí a gente se pergunta, tá, então tudo bem, vamos, que nem diria lá o Mano Brown lá dos Racionais, vamos viver o dia de hoje que o amanhã só pertence a Deus e a vida é louca? Não, também não é assim. Ainda mais, eu não vou ser hipócrita de falar que eu faço as coisas planejando um futuro. Tem que se planejar sim. Não é viver loucamente o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Mas tem que ter um certo planejamento? Sim. Mas qual que é o planejamento para o amanhã? Eu acredito que é o que você pode fazer hoje para o amanhã. Em termos de oração, que é o tópico dessa mensagem, eu acho que o certo não é a gente ajoelhar. No caso, é óbvio que hoje todo mundo está pedindo vamos passar por essa pandemia, vamos passar por esses problemas, vamos recuperar nossos empregos, vamos, enfim, voltar à vida ao normal. Sim, é uma oração que tem que ser feita. Mas e será que a gente tem que orar um pouco para o dia de hoje? Por exemplo, Deus, hoje eu tenho tais e tais coisas para resolver, tais e tais situações para concluir. Me ajuda, me dá o pão de cada dia, hoje.
E no caso de uma situação que tenha que vir no futuro, claro, mas planeja por partes. Nenhum pedreiro começa a construir uma casa do nada. Engraçado, se você pedir vou fazer uma oração, pedir ao Senhor, eu quero minha casa própria. Eu acredito que o certo é você começar por fases. Pô, Deus, não adianta que vai cair do céu uma casa para você. Mas peça para Deus as ferramentas, o pão diário para você começar a construir por fases. Você vai começar com o alicerce, você vai começar com as colunas, você vai começar com o teto, você vai começar com paredes, com acabamento, um telhado e assim vai. A cada dia vai ser uma nova batalha. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Então, vamos aprender a viver o dia de hoje e descansar em Deus. Porque ficar pensando no amanhã, a gente nunca sabe quando tudo isso vai passar, quando uma nova coisa vai acontecer. Eu acredito muito que temos que viver dias assim de fé mesmo, né? Porque tem que focar nas coisas diárias, porque se a gente começar a parar e ficar se preocupando com amanhã ou o que aconteceu no passado, a gente vai viver preso, né, nesse círculo vicioso e nada vai para frente e assim a gente não aprende a ter a comunhão com Deus. Então vamos pensar nisso um pouquinho, vamos viver um dia de cada vez, pedir para Deus o pão de cada dia, nos dá hoje. E só para fechar, eu queria passar uma parte aqui na Bíblia, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 9, que ele fala que é referente à oração. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês que está nos céus, e dará boas coisas aos que pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Não precisa falar nada, né? Aqui já diz tudo que Deus tem para nós. E eu só queria compartilhar isso com vocês. O vídeo acabou se estendendo, eu não queria falar tudo isso, mas a gente acaba falando e acaba se estendendo um pouco. E queria dizer que eu estou orando por todos nós, que é um momento difícil, né? Que nós estamos passando aí, distantes um do outro, muitas coisas acontecendo com toda a família e com todos à nossa volta. Mas vamos viver um dia de cada vez, pedir para Deus o pão de cada dia e que com certeza essa batalha a gente vai passar. E outras virão, e mais a cada dia que a gente tenha fé em Deus que vamos superar mais essa, tá bom? Beijo para vocês e eu amo todos vocês. Quero fazer isso mais para nossa família mesmo. E é isso. Um beijo. Tchau.